I said it last year. We're not here just to take part. We're here to take over. Não importa se você ama ou odeia o Conor McGregor, é inegável que o carisma dele o fez incrivelmente popular. Tanto que esteve presente em 5 dos 6 maiores pay-per-views da história do MMA. Por isso, nesse vídeo nós vamos analisar alguns dos comportamentos comuns do McGregor em seus momentos mais insanos, como eles o fizeram ser tão popular e até mesmo como você pode replicá-los na sua própria vida. O primeiro comportamento que você vai notar em muitos dos momentos mais populares de Conor é que ele projeta uma autoconfiança que muitos fãs admiram. Look into my eyes, little man. Little Brazilian. Vamos here. You've got nothing to say face to face. Alguns podem ver a popularidade de Conor como prova de que as pessoas são atraídas por babacas, mas não é o caso. O que atrai as pessoas é o fato de ele gerar sua própria autoestima. The shit what people said. I never did, I never do. Isso é fácil de falar, mas olha, por exemplo, a reação dele quando ouve um de seus oponentes dizer que não gosta dele. I've never disliked somebody that much that I've ever fought. I've never disliked somebody that much that I've ever fought. A maioria das pessoas se preocupa em ser apreciada, às vezes até mesmo escondendo partes de si, para causar uma boa impressão. O Conor, ao contrário, vive sem pedir desculpas. Seu discurso após ganhar o cinturão de peso leve é um grande exemplo disso. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the he wants. Em sua própria vida, ser grosseiro e nunca pedir desculpas é uma receita para o desastre. Mas muitas pessoas pedem desculpas por coisas que não são culpa delas ou até quando não acham que estão erradas, apenas para tentar agradar os outros e evitar conflitos. É uma cena exagerada, mas infelizmente muitos relacionamentos se parecem com o dos de se beber num case. And make sure to call me right when you get to the hotel, not like that conference in Phoenix. I had to wait 2 hours for you to call me. Yeah, I was the keynote speaker. I was late to the podium. Still? Yeah, you're totally right. I'm sorry. What is the matter? Assumir a responsabilidade quando você erra é uma ótima maneira de manter relacionamentos e até mesmo ganhar respeito. Mas pedir desculpas só para evitar conflito é uma forma garantida de perder o respeito das pessoas. Outra razão pela qual algumas pessoas adoram essas falas absurdas do Conor é porque ele diz e faz coisas que elas não teriam coragem de fazer. A ausência de medo, numa situação em que a maioria das pessoas teria medo, costuma merecer o respeito delas. O Conor projeta coragem de 3 maneiras. A mais óbvia é que ele fala sobre não ter medo. You afraid with Aldo? Afraid with Aldo? I fear no man. I've said this before. If you breathe oxygen, it's fair game. I will come and take you out. I don't fear nothing. Essa é a forma mais fácil de projetar coragem, mas também a menos convincente para as outras pessoas. O Conor também faz coisas que a maioria das pessoas teria medo de fazer, como, por exemplo, roubar o cinturão de um homem que não perdia uma luta há 10 anos. A terceira maneira de transmitir coragem é com a sua linguagem corporal. Diante do confronto, o Conor mantém seus ombros para trás, sua cabeça erguida e seus olhos fixos em quem quer que o desafie. Esse é um bom hábito para você adotar, porque além de fazer você parecer mais confiante, ter uma boa postura, jogar os ombros para trás e o queixo para cima, realmente vai fazer você se sentir mais confiante nos momentos que normalmente te deixariam nervoso. Outro comportamento do Conor que projeta confiança quando fala dessa maneira é manter os holofotes em si até que ele decida abrir mão de ser o centro da atenção. Por exemplo, nessa próxima cena, o Chad Mendes tenta cortar sua fala várias vezes, mas o Conor continua falando como se o Chad não estivesse lá. He's too small. He's too small. It's as simple as that. The power to go scrawny, along bro. with the precision You will look skinny. absolutely demolish him. You're cutting too much weight. He has a few scrambles in him and then he will break. Then I'm going to pick him apart. Interromper alguém é uma demonstração sutil de poder. Ao permitir que isso aconteça, a pessoa que foi cortada está se submetendo à pessoa que a interrompeu. E aqui vai outro exemplo claro disso, em que o Conor está falando sobre subir de categoria de peso. That 155 division, and I see them all stuck in the mud in there. So Conor, we'll see over time. But guess what? Have I been wrong yet? Have I been wrong yet? No. Isso não significa que você deve andar por aí gritando na cara das outras pessoas, mas significa que você vai gerar mais respeito e mostrar mais confiança se não deixar que outras pessoas te interrompam.
A melhor maneira de lidar com isso é terminar sua frase sempre que alguém tentar falar por cima de você. Dessa forma, você ainda pode ter uma conversa flexível e as pessoas podem te interromper, mas você não fica cedendo instantaneamente a palavra sempre que alguém te interrompe. E a última forma do Conor de projetar confiança é fazendo previsões específicas para as suas lutas. That's what I see the fight playing now. I feel him overreacting, overextending, and then being KO'd unconscious. I said I'd knock him out in the first round, and I knocked him out in the first round. You can call me Mystic Mac because I predict these things. And Mystic Mac predicts I'm gonna KO you inside one round. A maioria dos lutadores, quando solicitados a prever suas lutas, dizem algo vago como acho que será uma grande luta ou acho que vou nocauteá-lo. Não há nada de errado com isso, mas não é uma declaração que causa impacto. As previsões do Conor criaram um misticismo em torno dele que fizeram com que as pessoas quisessem ver se ele estava certo. Isso é algo pelo qual Muhammad Ali era famoso, e como Conor é um grande fã do Ali, acho provável que ele tenha sido uma inspiração para fazer esse tipo de previsões. Well, Henry Cooper's nothing but a tramp. He's a bum. I'm the world's greatest. He must fall in 5 rounds, but if you talk about me, I'll cut it 3. Não estamos encorajando você a fazer isso, mas vale a pena notar que fazer previsões ousadas e específicas é uma vantagem. Se você acertar, as pessoas pensam que você é um gênio, mas se errar, ninguém vai te criticar. É por isso que especialistas em política, comentaristas esportivos e analistas de ações fazem isso o tempo todo. Portanto, não confie em alguém só porque a pessoa deu um palpite certo sobre o futuro. Ela provavelmente errou um monte de vezes e você não viu. O próprio McGregor esteve longe em ambas as suas previsões contra o Diaz, mas isso não prejudicou em nada sua popularidade. Agora, vale mencionar que no auge de sua fama, a confiança de Conor realmente começou a colocá-lo em apuros, porque ela virou um falso sentimento de que ele não poderia fazer nada de errado. When you can rack up $400 million in revenue for the company in back-to-back events, you can do whatever the fuck you want. I'm living the whatever the fuck I want life. That's the life I live. Whatever I want. Isso acabou mexendo com a cabeça dele. Ele chegou a atirar um objeto em um ônibus, deu um soco inesperado na cabeça de um senhor de idade e recebeu uma série de processos civis. E o segundo padrão comum dos momentos mais populares do Conor é que ele é um especialista em usar o humor a seu favor. O benefício óbvio disso é que os fãs gostam dele porque ele os faz rir. These custom-made suits aren't cheap. You know what I mean? This solid gold pocket watch. 3 people died making this watch, you know what I mean? Mas seu humor tem outro benefício. Ao fazer outras pessoas rirem de você, ele espera entrar em sua cabeça e fazer você perder a compostura na luta. Uma maneira de fazer isso é colocar um holofote nas suas inseguranças. His chin is deteriorating. Every single contest he gets in, he hits one knee. He does a gust of wind and he does the chicken dance. You know what I mean? Uma vez que ele encontra uma fraqueza que parece te incomodar, ele fica insistindo nisso. I'm really coming along as a fighter, and I feel like I'm hitting my stride right now, and it couldn't be better. You get wobbled in every fight, Dustin. Every fight. You get dropped to one knee in every fight. Every single fight you get dropped to one knee. Outra tática comum que o Conor usará para enfurecer seu oponente é falar mal de seu local de origem. If this was a different time, I would invade his favela on horseback and kill anyone that was not fit to work. But we are in a new time, so I'll whoop his ass in July. Don't get me wrong, I like the kid. He's a quiet little hillbilly from the back ass of nowhere. You know, I've nothing against the guy, you know what I mean? I'm sure he grew up in a circus or a fair, you know, he's a nice little kid. Estas são duas táticas comuns de intimidação e a maioria das pessoas vai te desprezar se você não for um lutador premiado. Mas o Conor faz isso de propósito porque acha que isso faz com que seus oponentes lutem pior. E aqui ele fala sobre o custo dessa guerra mental para o José Aldo. Every single movement I make will get an overreaction off of him because he's emotionally invested in it. There's too much in it for him. It's all piling on him. So I feel if I just go, he will react a million times. Na luta, vencer é tudo. E ao vencer, os piores comportamentos do Conor foram perdoados. Mas a maioria de nós não é um lutador. E ao contrário de Conor, queremos que as pessoas gostem de nós. Portanto, em sua própria vida, faça o oposto de Conor e procure fazer piadas que farão as pessoas rir junto com você. A melhor maneira de fazer isso é provocar alguém sobre algo que não incomoda a pessoa. Por exemplo, olha a reação do Floyd Mayweather quando o Conor compara os dois. 28 years of age, I'm getting fight checks and promoter checks. When Floyd was 28, he was on Oscar De La Hoya's undercard.
Floyd já ganhou mais de $1 bilhão, por isso não está preocupado com o que estava fazendo aos 28 anos de idade. Mas o Conor tem outra maneira de usar o humor que pode funcionar bem para qualquer um, quase a qualquer momento. Ele usa o humor para estabelecer o enquadro de uma conversa. E aqui está um exemplo rápido depois que ele é questionado em uma entrevista coletiva. Who do you think would give you the hardest fight out of anybody on stage? Right here. Right here, the hardest hitting 145 pound, the real hardest hitting 145er right here. This guy TKOs people. When I knock people out, they don't move. Obviamente, ele estava tentando estabelecer um enquadro de quem é o melhor lutador e o que bate com mais força. E você pode ver pelo sorriso no final que ele provavelmente estava pensando que tinha amedrontado Conor. Agora veja como Conor responde. Who the is that guy? Who the is that? You know damn well who I am. Who the is that? Conor usa o humor para diminuir Jeremy completamente, sem ter que entrar no argumento. A melhor parte é que Conor admitiu depois que essa piada não era nem mesmo verdade. Of course I knew who Jeremy was. You know, Jeremy's a good fighter. Was a former lightweight down into the featherweight division. Good power in his hands. Quando você está sendo insultado, é ótimo controlar o enquadro para diminuir a outra pessoa. Mas ao defender ou falar com pessoas do seu círculo social, sua outra opção é fazer uma mudança positiva de imagem. Podemos ver um ótimo exemplo disso quando Ed Álvares tentou insultar o treinador do Conor. He's an author. He's an author of a book. Best-selling book. We do it all. We do it all. It's a bestseller. Ao optar por um enquadro positivo, você consegue fazer as pessoas rirem e obter o controle da piada. Portanto, na maioria das vezes, é melhor fazer piadas que tenham um final positivo. Isso serve para piadas sobre outras pessoas e para piadas sobre você mesmo. E é importante lembrar, ao analisar os momentos mais icônicos de Conor, que um fator importante do apelo dele foi ele ter sustentado suas falas agressivas com vitórias dominantes e brigas emocionantes. E alguns de seus momentos mais épicos são no octógono. Hands at his hips, having a conversation, looking to finish the fight. That's it. Wow. Jose Aldo Jr. Conor relaxed and smiling. Oh no! He slapped him! Is getting loose, getting better here in this round though. Oh man. Until that. Oh, he's done. He's done. History has been made! Também é importante reconhecer que Conor não foi desrespeitoso o tempo todo. Ele sempre foi respeitoso após a luta, o que dá a impressão de que muitas das coisas que ele disse antes das lutas eram só pelo show. Honestly, I feel for Jose. He's a phenomenal champion. He was a phenomenal champion. We deserve to go a little bit longer. That toughness and that durability that he has crept back in the later rounds, but I'm still happy to come away with the win. It's a hell of a fight. He's a hell of a competitor, brought out the best in me. He was making me throw and he was patient with his shots. I've got to give him nothing but respect. Fair play to him. Great career he's had. Mostrar respeito após a luta colocava sua conversa agressiva como um ato divertido, ao invés de uma representação real do Conor como pessoa. Mas isso mudou um pouco na luta contra o Khabib, quando Conor se expressou com muito mais raiva. Se ele tivesse ganhado, ele poderia ter revelado que era só uma cena e agido com humildade e respeito, mas nós nunca saberemos. E do jeito que ficou, acabou incomodando alguns fãs de Conor, porque suas piadas engraçadas e leves começaram a passar da linha em termos de arrogância. Mas em sua luta seguinte, ele voltou a mostrar respeito. What a phenomenal legacy Donald has, and it's an honor to share the octagon with that man. Seriously, I mean that. Este é um bom modelo para seguir na sua própria vida social. No início, é ótimo ser divertido e engraçado, focando em se divertir e fazer as pessoas rirem. Mas se você não focar em ser autêntico em algum momento da interação, é menos provável que você forme conexões reais com as pessoas. Mas além de sua conversa agressiva e de suas vitórias impressionantes, o incrível sucesso de Conor também se deve ao fato de ele acreditar em si mesmo e expressar explicitamente o que quer. E aqui estão alguns exemplos rápidos de toda a sua carreira. 60 G's, baby! What's next for me is I'm gonna go backstage, sit down with Mr. Lorenzo Fertitta, toast some fine-ass whiskey, and talk about football stadiums next. Football stadiums and world titles, that's what I want. But I have my eye on that 155 division, and I see them all stuck in the mud in there. I'm looking around, I don't know what anyone else has for me around here. I might have to jump up and drag Floyd Mayweather out there and see what the he's at again. Em contraste, veja o que o Thiago Santos disse através de um tradutor depois de perder uma luta apertada para John Jones, que muitas pessoas pensavam que ele tinha ganhado. No, I'm just thankful. I want to thank everybody. I want to thank TFT. I want to thank American Top Team, Dan Lambert, Cattell, Makahama, all my team. You know, this was a chance given to a very poor boy from the city of God.
and I'm very thankful for the opportunity. Esse nível de gratidão é fantástico, te torna extremamente simpático e provavelmente é ótimo para a sua felicidade. Infelizmente, por causa disso, Thiago perdeu uma montanha de dinheiro e outra chance de lutar pelo cinturão. Ele não precisava imitar o Conor e insultar o Jon Jones, mas se tivesse pedido uma luta nova, isso teria ajudado muito, depois de uma atuação tão incrível. Isso tem grandes paralelos com o mundo real. Pesquisas mostram que apenas 37% dos trabalhadores pedem aumentos, mas 70% dos funcionários que pedem aumento conseguem. E nos encontros românticos, obviamente, é muito mais provável que você saia com alguém se você tiver confiança para convidar a pessoa. Se a ideia de acreditar em si mesmo e pedir o que você quer te causa nervosismo, eu recomendo que você dê uma olhada no nosso curso Universidade Carisma. É a forma mais rápida que eu conheço para construir uma confiança interna, sólida e autêntica. E você pode começar a desenvolver a sua confiança hoje mesmo com os guias de atividades diárias. Se você quiser uma palhinha de como é esse curso, você pode acessar o vídeo gratuito que está na descrição desse vídeo. É importante lembrar que se você não amar o curso, seja lá qual for o motivo, oferecemos uma garantia de 60 dias para você experimentar o curso e decidir se vai querer seu dinheiro de volta. Então, se você tiver interesse e quiser desenvolver uma confiança sólida e autêntica, acesse o link da descrição para se juntar aos outros membros da Universidade Carisma. Por fim, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Nos vemos no próximo vídeo.